Fala galera, tudo bem? O assunto mais uma vez é Champions, Real Madrid classificado para a semifinal. Foi uma partida de volta que talvez até tenha ficado devendo, do ponto de vista de não ter tido nenhum tipo de drama. O Liverpool não conseguiu se colocar para valer dentro do confronto vivo na partida de volta dentro dos 90 minutos. Não que não tenha criado situações para isso. Acho que a falta de emoção, a sensação de que o jogo ficou devendo, ela tem dois caminhos diferentes. O mais natural deles é a falta de drama. Então não teve drama. Mas não que o Real Madrid não tenha corrido riscos, não que tenha sido um Real Madrid capaz de administrar, de ter executado muito bem uma proposta que não deu muitas chances e assim foi gastando tempo. Em parte do jogo até pode ter sido, mas eu diria que foi um jogo que o drama ficou faltando, também porque faltou pontaria para o Liverpool e porque faltou um Liverpool nessa marcha mais acelerada por mais tempo. Então eu acho que no todo o Liverpool ficou devendo dentro dos 180 minutos, principalmente na partida de ida. É claro que o Liverpool foi melhor na volta do que na ida. Na ida tinha sido muito superado, principalmente no primeiro tempo, diante do Real Madrid. A análise do vídeo está aqui em cima, o vídeo da análise, né, da ida está aqui em cima. Aliás, mais uma vez, sempre explicando aqui nas quartas-feiras, eu acabo postando o primeiro vídeo de Champions um pouco mais tarde, porque tem a live no UOL, no YouTube do UOL, então eu vou deixar também aqui em cima o link lá para... Se você quiser conferir o pós-rodada da semana de Champions, dessa vez falando sobre os classificados para semifinais, live de toda quarta de Champions com o Júlio Gomes, com o Mauro César no UOL. Então, vamos lá, vamos usar o campinho, vamos falar sobre o jogo, falar sobre a iniciativa de um Liverpool que teve o Milner como uma novidade na escalação, sendo esse jogador com diferentes funções, como esse meio-campista até mais agressivo no primeiro momento, para encostar um trio de frente, que teve a volta do Firmino ao centro do ataque, e que teve um Liverpool logo de cara criando chances claras. O início do Liverpool foi bom, e logo nos primeiros minutos o Mané tem 2, 3 boas jogadas construídas, o Salah tem chance para no Courtois, o Courtois foi muito importante dentro dos 90 minutos, e dentro até dessa historinha, né? A historinha do o Real Madrid não sofreu, não chegou a correr tantos riscos, não virou drama. Isso também se deve bastante ao Courtois ter feito defesas importantes. Porque se qualquer uma dessas jogadas termina em gol, o cenário do jogo seria muito mais descontrolado, talvez até com um jogo muito mais interessante de ver também. É verdade, o Liverpool começa pressionando, o Real Madrid começa tentando ter... o destaque na escalação do Real Madrid, né? Valverde na lateral direita, a lesão do Lucas Vazquez foi um ponto muito marcante no clássico no fim de semana, na vitória do Real Madrid sobre o Barcelona. O Lucas Vazquez estava muito bem na lateral direita no jogo, e o Odriozola sofreu depois que entrou, e é um lateral com outras características e nada adaptado ao que o Zidane espera, e sem confiança também, então era natural que o Zidane buscasse outras opções, até por não confiar tanto assim no Odriozola no atual momento, e foi compreensível a escalação do Valverde, e o Liverpool tentou explorar o Valverde adaptado a uma posição que ele também não está acostumado a jogar. Afinal de contas, o Real Madrid sem Carvajal e sem... sem Carvajal, sem Varane, sem Sérgio Ramos e sem o Lucas Vazquez, então são várias as opções da primeira linha que o Real Madrid não tinha. E acho que o Real Madrid até saiu muito bem defensivamente dentro do confronto, que eu tô querendo dizer com defensivamente ali, quando a gente vai falar de atuações individuais dos jogadores que foram responsáveis por compor essa defesa desfigurada. Os dois times tinham esses problemas, né? Então não vamos ignorar o outro lado, com o Liverpool com desfalques também. Mas no lado do Real Madrid, o Militão fez um bom confronto, fez uma bela partida de volta. O Nacho teve momentos muito bons nos jogos também. E o Valverde sofreu num primeiro momento, mas depois conseguiu meio que compensar com outros momentos da partida. Mas um Liverpool que buscava o Mané nesse espaço ali, tentando atacar o setor entre o Militão e o Valverde, justamente para criar incômodo por ali. Um Liverpool que tentava pressionar no campo de ataque. Então tinha o Firmino no Casemiro, os dois pontas marcando a saída de bola dos zagueiros. O Real Madrid naturalmente tentaria puxar outras opções de meio campo para controlar o ritmo, e quando a gente fala em controle de ritmo da parte do Real Madrid, isso sempre vai passar pelo trio de meio campistas, com Kroos, com Modric e com o Casemiro. O Casemiro fez uma bela partida defensivamente agora. Ofensivamente, o Real Madrid errou muito. E o Real Madrid teve dificuldades dentro do jogo. E o Modric, por exemplo, fez um jogo muito bom defensivamente, mas Modric e Kroos erraram muito mais do que o normal no momento com bola. Por mais que o Real Madrid tenha tido períodos no jogo em que a sensação foi de controle, de que tá cadenciando, tá num ritmo mais lento, e essa era a intenção do Real Madrid, mesmo que o Real Madrid tenha conseguido tirar o ritmo da partida, e isso em parte se deve também ao Liverpool, que não conseguiu manter o nível ao longo dos 90 minutos, mas mesmo nesses momentos de sucesso, de uma tirada de pé de acelerador do Real Madrid,
a gente viu erros sendo cometidos. E erros perigosos, erros que permitiam ao Liverpool castigar com transições. Tem uma excelente, por exemplo, que o Wijnaldum gira no centro do campo e cria um contra-ataque. Então, o Liverpool teve o chute do Milner, da defesa do Courtois logo no início do jogo. O próprio Salah teve outra oportunidade também. Então o Liverpool criou. O Liverpool poderia ter saído logo no início do jogo na frente. E o Real Madrid começa a reagir ali com 13 minutos, que é a primeira vez que o Real Madrid consegue colocar no jogo o Vinícius Júnior, que tabela com o Benzema e consegue ir à linha de fundo pelo lado esquerdo. Até então, o Real Madrid não estava conseguindo progredir tanto, embora até em alguns momentos tivesse a vantagem na saída, com o Kroos voltando para jogar quase que ao lado do Casemiro. Por outro lado, o Milner estava se desprendendo do trio de meio-campistas e subia para marcar, ora ajudando a pressionar o lateral. Então a gente viu, por exemplo, o Milner pressionando o Valverde, a gente viu o Milner pressionando os volantes, a gente viu o Milner em diferentes encaixes nessa faixa central de um Liverpool que tentava pressionar logo de cara. E o Real Madrid, muito a partir do Benzema, consegue responder. E essa resposta de um controle, de um ritmo um pouco mais lento do que o acelerado dos primeiros 15 minutos, ela veio muito porque o Benzema conseguia ser o desafogo. O Benzema era aquele cara que recebia e acalmava, que dava sequências jogadas, que tentava colocar o Vinícius Júnior no jogo, que tentava respirar com a bola nos pés, escapar da pressão que o Liverpool tentava fazer e aí buscar um passe, uma inversão de jogo que faria o Liverpool necessariamente ter que se reorganizar correndo um pouco para trás. Porque era o que o Real Madrid queria. Diferentemente do jogo da ida, em que foi um Real Madrid mais vertical, recuperando e acelerando, ou atraindo e acelerando com passes em profundidade, e o Vinícius Júnior acabou sendo brilhante, o Toni Kroos lançando na ida, esses foram fatores preponderantes na vitória da ida. Dessa vez o Real Madrid até queria passar a sensação de que poderia acelerar, mas era só uma tentativa de respirar com a bola, obrigar o Liverpool a perceber que a primeira pressão, a pressão pós-perda da bola não encaixou, você vai ter que se recompor, você vai ter que voltar para organizar as linhas um pouco mais atrás, e isso fazia com que o Real Madrid ganhasse tempo. O Real Madrid conseguiu progredir com a bola? Não tem problema. Vai voltar, vai recomeçar, vai girar de um lado para o outro, porque o Liverpool já não vai estar tão lá em cima sufocando. Então esse foi o maior mérito do Real Madrid, e acho que esse período do jogo é muito ali entre os 15 e 30 do primeiro tempo. Porque na reta final do primeiro tempo, tecnicamente o jogo cai de novo do ponto de vista do Real Madrid. Se no início do jogo foi uma diferença de ritmo, no final do primeiro tempo é uma diferença de queda técnica. E aí o Real Madrid começa a cometer esses erros, o Liverpool volta a acelerar um pouco mais. Um Liverpool muito menos potente no sentido de poder de fogo, de capacidade para castigar. A gente viu o Liverpool em outras temporadas, em outros momentos, muito mais assim, difícil de segurar, sendo aquele time que recupera e castiga. Não foi. E se tivesse um pouco mais esse poder de fogo, talvez pudesse ter feito mais estrago, pudesse ter vencido o jogo, pudesse ter gerado mais dúvidas e problemas para o Real Madrid. Qual foi a grande origem das chances ofensivas do Liverpool? Eu falei do Mané como essa principal válvula de escape, o cara que tentou, que criou chances, mas a principal opção do Liverpool ofensivamente foi o Alexander-Arnold. E aí tem uma diferença em relação ao primeiro jogo também. No primeiro jogo, o primeiro tempo tecnicamente do Liverpool tinha sido horroroso, com muitos erros. Dessa vez, o Alexander-Arnold conseguiu produzir passes em grande quantidade e em grande diversidade. Tipos diferentes de passes, de lançamentos, plasticamente até, né? A capacidade do Alexander-Arnold para bater na bola é uma atração muito interessante. E ele conseguiu criar situações de ataques de diferentes faixas do campo. E diferentemente da ida, o Real Madrid não conseguiu evitar que o Alexander-Arnold fosse um fator. Dessa vez, o Alexander-Arnold se projetava, o Vinícius Júnior não conseguia conter esses avanços por ali, e a partir do Alexander-Arnold a gente viu o Liverpool criar chances no campo de ataque. Algumas delas, claras inclusive. Então eu discuto bastante a ideia de que o Real Madrid controlou, administrou e foi tranquilo por causa disso. Foi tranquilo porque o Liverpool não chegou ao gol. E o Liverpool não chegou ao gol por falta de competência na pontaria, na finalização, e por competência de algumas peças individualmente falando do Real Madrid. Courtois, Nacho, Militão, Casemiro, jogadores que conseguiram bloquear ou impedir chances claras a partir de situações claras. Porque nem sempre o Liverpool transformou numa chance, numa finalização clara, por exemplo, uma chance que se apresentou. E muitas chances se apresentaram a partir de erros técnicos do Real Madrid. E aí tem um outro fator que eu acho que é importante citar, que acho que esbarra muito na questão física, e que talvez até explique também a substituição no segundo tempo, quando o Zidane abre mão, por exemplo, do Toni Kroos. Num jogo em que controlar o ritmo era fundamental para não tomar sustos,
O Toni Kroos não estava conseguindo fazer esse papel à altura que a gente está acostumado. E fisicamente o Real Madrid tinha caído muito de produção, cometendo erros e não ocupando os espaços com a mesma velocidade, não reagindo da mesma forma. Então acho que fisicamente foi uma queda considerável também e o Liverpool não soube castigar isso. O Liverpool não teve a melhor versão do Real Madrid pela frente, teve um jogo que ofereceu alternativas, mas o Liverpool foi incapaz de sair na frente no placar para colocar de fato o Real Madrid contra a parede, de criar aquela sensação de urgência ou de que a classificação está em risco para o Real Madrid. Isso ficou faltando. Então acho que no todo foi um Liverpool melhor nesse jogo da volta, mas que ficou devendo também, não conseguiu chegar ao gol. 0-0 acabou ficando relativamente confortável do ponto de vista de vantagem no agregado para o Real Madrid. Não que tenha sido uma boa atuação, não que tenha sido coletivamente a melhor versão do Real Madrid, longe disso. A gente viu o Real Madrid jogar melhor do que isso contra o Barcelona no primeiro tempo principalmente, contra o Liverpool no primeiro tempo do primeiro jogo principalmente, contra a Atalanta nos 2 jogos. Então a gente viu recentemente o Real Madrid jogando bem em jogos grandes. Não acho que tenha sido o caso dessa vez não, mas não chegou a correr tantos riscos, consegue a classificação para a semifinal da Champions e vai enfrentar o Chelsea pela frente, Chelsea que se classificou diante do Porto, também tem vídeo, aliás, tem vídeo sobre todos os jogos desse mata-mata de Champions aqui no canal, para quem quiser conferir as análises um pouco mais detalhadas. No segundo tempo, o Liverpool ainda tenta se lançar um pouco mais, né, com o Thiago agora já numa dupla de volantes de forma mais evidente, porque o Diogo Jota entra, inverte o lado do Mané para ter o Firmino encostando no Salah por dentro, o Diogo Jota pelo outro lado, mas o Liverpool não consegue mostrar força suficiente para gerar essa sensação de confronto vivo. Enfim, tem vários tópicos aqui que poderiam ser destacados, certamente, mas só para dar esse panorama mais geral do que foi essa partida de volta. Conta aí com os comentários de vocês, a inscrição no canal, a curtida no vídeo, um abraço para todo mundo e até a próxima.